Agora uma convidada especial aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, ela que é professora, advogada e presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do CFOAB, que é, repetindo, o significado da sigla? Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. Karina Cufa, muito obrigado pela sua participação aqui em Pingos nos Is. Muito obrigada, sempre uma grande satisfação, especialmente com esses dois grandes jornalistas. Karina, que esteve aí nas últimas semanas no olho do furacão em razão de todas as tretas internas do PSL, o partido do qual saiu o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que foi passar por toda essa turbulência? Eu acho que foi uma situação inevitável. Tivemos que passar por isso mesmo e agora é pensar no futuro, né? E o futuro é a criação dessa nova sigla. A que se deveu, Karina, a decisão de desistir de assumir o controle do PSL e, em vez disso, criar um partido? Bom, tem um problema na questão da formação do diretório, que mais ou menos 70% do diretório são de pessoas aliadas, subordinadas ao presidente do partido. Certo. Então, teve uma convenção recente para a formação do Conselho de Ética, que não existia, e apareceram lá com procurações de 60% a 70% das pessoas que participam da Nacional, né, da composição da Nacional. E aí fica difícil, né? Como que você vai ter uma convenção, vai ter uma eleição legítima, né, decidir quem que vai ser o representante se todas as pessoas têm um voto de cabresto, né? Então, quer dizer, os partidos têm dono e o PSL também tinha um dono. Eu acho que a gente precisa agora pensar muito na questão da reforma política, buscar instrumentos de democratização dos partidos, pensar em formas de tornar os partidos algo mais democrático. Isso ajuda, inclusive, na escolha dos candidatos. Porque muitas vezes são colocados aos eleitores opções de candidatos para diversos mandatos, né, seja para vereador, até presidente. E quantas vezes não acontece e fala assim, nossa, mas pensaria em escolher daquele partido um candidato X, Y, mas como tudo é escolhido, às vezes por uma, duas pessoas, ou um pouquinho mais, isso acaba inviabilizando até o eleitor de ter chances de ter uma escolha maior, uma ramificação melhor de candidatos. Isso acontece muito, especialmente em prefeituras, né, nos municípios, em que a candidatura é imposta, né, e às vezes tem um candidato que é mais popular naquele município, que agradaria mais aquele núcleo, né, de filiados, mas acaba, em decorrência do sistema, como ele sendo preterido em benefício, né, de outro que tem um poder político maior ou um poder financeiro maior. Então a gente precisa, nesse momento, talvez atingir esse debate do que precisa mudar nos partidos políticos para que eles sejam mais democráticos e com isso acaba fornecendo ao cidadão, ao eleitor mais opções, né, tanto de candidaturas quanto de participação nos partidos, né? Os partidos, as pessoas precisam fazer parte, né, daquele partido. Então, a gente tem que buscar mecanismos para que a pessoa se filie a um partido e se sinta entusiasmada de estar filiada, né? De verdade, né? Você tem quantos partidos tem hoje? Tem uma fila mais enorme. Mais de 32, né? E se ir na fila esperando? 33 no Congresso e 73 a serem criados no Supremo. Exatamente. Então imagina, você se filia a um partido e você não tem acesso a nenhuma informação do partido, você não pode votar, você não pode escolher um candidato. Então, para que ser filiado, né? Então, e a gente precisa trabalhar, melhorar a legislação, trabalhar com instrumentos internos, né, para viabilizar isso. A proposta, né, do partido que vai estar em criação, né, porque a gente ainda não fez a convenção, é justamente mexer nessas estruturas, né? Pretendemos no primeiro dia já ter compliance, no compliance buscar regras internas
de democratização, de organização, de controle, de transparência, justamente buscando tornar um partido que seja para o eleitor, que seja para o cidadão, e que a gente construa, assim, um formato que pode ser até um modelo, né, de estrutura partidária para todo o Brasil. Agora, doutora, a senhora passou a ser apresentada na imprensa nas últimas semanas como advogada do presidente Jair Bolsonaro, que pediu auditoria nas contas do PSL. De onde veio esse pedido? Qual é o contexto que gerou toda essa polêmica? Bom, advogo para o presidente desde o ano passado, né, durante a campanha, e teve um conflito ali, de fato, entre o partido e uma boa parte da bancada. Alguns deputados chegaram a procurar o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele, na época, falou que tinha uns 30 deputados insatisfeitos com a ausência de transparência, que ninguém tinha informação nenhuma, nunca foi prestada uma conta. Houve uma alteração do estatuto, aumentando os poderes do presidente do partido sem que eles tivessem participação. Então, tiveram algumas reclamações. Na época, eu estava até viajando. Presidente do partido, Luciano Bivar. Exatamente. E aí eu falei, olha, vocês têm que se organizar e ver como que vocês vão fazer isso. Um pouquinho antes disso, o ex-ministro Admar Gonzaga começou a fazer parte dessa equipe para tentar um diálogo com o PSL. E aí eu falei, procure o Admar, que ele vai te dar uma orientação, tudo. E aí, o que aconteceu? Decidiram iniciar a colheita de assinaturas de uma correspondência ao presidente Jair Bolsonaro, apresentando as indignações e solicitando providência junto ao partido. Quando foi feito isso, já começou a dar uma desestruturada, né? Olha, por que isso? Por que exigir as contas? Por que exigir a transparência? Começou a aparecer um ruído forte. E aí, quando eu voltei, já tinha basicamente sido dada... Ficou fora quanto tempo, cara? Eu fiquei 10 dias. 10 dias. 10 dias. E aí, quando eu voltei, já estava esse ruído bem mais avançado. E é importante... Dada o quê? O ruído, né? Porque nesse sim. período que eu estava viajando, estava tendo um ruído. Quando eu voltei, já estava praticamente determinada a separação do partido, né? Esse racha que teve no partido. E é importante ressaltar também que desde o início do ano foi-se buscado meios, alternativas para ter uma composição dentro do partido. Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que estava muito insatisfeito com a forma que estava sendo conduzida, sugeri, eu falei, vamos conversar com os dirigentes para evitar até um racha. Eram 53, na época 54 deputados federais. Eu acho que daria para fazer uma estruturação, conversar com os deputados, ter um diálogo. O compliance seria fundamental para a organização do partido. Fazer cursos de qualificação, né? Eu dei aula em alguns partidos, né? Até alguns movimentos como Renova Brasil, RAPS. Então, assim, usar mais ou menos esse instrumento para qualificar, né, os nossos parlamentares, os assessores, até coach, eu acho que hoje está muito na moda e realmente ajuda, né? Ajuda principalmente a criar diálogos. Então, foi apresentado um projeto para melhorar ali a estrutura partidária, que estava tendo muitas divergências. Foi levado ao presidente e ao vice essa ideia. De pronto foi aceita, né? Eles entenderam como possível ter um diálogo com o presidente, foram falar com o presidente, se comprometeram com algumas questões, né, de reestruturar o partido, adotar o compliance, dar mais transparência, etc. E passaram-se 10 meses. 10 meses e nada. E aí foi quando eu fui cobrada. Eu falei, olha, presidente, eu lamento, mas eu tentei. Eu acho que eu não tenho mais condições
de estar viabilizando um diálogo com o PSL. Trouxe aqui os responsáveis, falaram, se comprometeram diretamente com o senhor. Eu não sei o que a gente pode fazer agora. E foi aí que entrou o Admar Gonzaga para o time, para tentar viabilizar esse diálogo. Teve uma reunião no Palácio, inclusive, que o Admar fez a proposta, né, de refundação do partido, né, alteração da diretoria, um novo estatuto mais enxuto, mais com elementos que estavam faltando, retirando algumas coisas contraditórias, a adoção de compliance, que isso era sempre falado, e aí parecia que estava tudo bem, mas no dia seguinte a gente viu uma movimentação contrária, e aí foi quando o presidente deu aquela declaração, né, na porta do Palácio da Alvorada, dizendo que não tinha mais condição de ficar. Agora, Karina, você é especialista nisso e vai achar que essa pergunta é muito elementar. Mas como nós temos aí dezenas de milhares de ouvintes e espectadores, é bem provável que muita gente não saiba bem o que é compliance. Explica. Ah, sim, claro. Conta pra gente. O pessoal confunde muito compliance com auditoria, né? Então a gente tem que fazer uma separação. Compliance é a adoção de algumas regras que são construídas em conjunto com uma empresa especializada, mas também com a empresa, o partido, a instituição, regras internas de combate à corrupção, para evitar irregularidades. Então, uma empresa, ou no caso, um partido que adota o compliance, ele tem condições de criar algumas regras através de uma cartilha, compartilhar isso com todos os membros daquele partido, para viabilizar menor custo, para diminuir risco de corrupção, né, contratos, reduz inclusive o preço dos contratos, né, faz uma checagem das empresas que são contratadas, até para evitar um dano à imagem, né, e também evitar coisas como candidaturas laranjas, né. Se a gente tem num partido político regras definidas para distribuição de recursos, né, que isso poderia ser adotado numa regra de compliance. Se tem um canal de denúncias que se acessa facilmente no site do partido para apresentar uma situação que está acontecendo num determinado município, que às vezes no âmbito nacional não tem como ter controle. E mais, qualificação, tem que ter qualificação das candidatas, tanto na questão de identificar quando está sendo usada, né, para uma possível candidatura laranja, e também instruir de como utilizar bem os recursos de uma campanha, como fazer uma campanha nas redes sociais, que acaba reduzindo o custo. Enfim, toda essa qualificação, ela contribui para que se minimize ou até elimine o uso de candidaturas laranjas. Então tem hoje diversos instrumentos que o compliance ele viabiliza para evitar todo esse tipo de problema que a gente vê toda hora. Então é uma proteção, não deixa de ser uma proteção, tanto pro filiado, para o candidato, mas uma proteção para o próprio dirigente. E é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro sempre falava: se acontecer alguma coisa de errado, né, no partido que ele estava, não vão falar, olha, o PSL, o partido do Bivar, sempre era o partido de Bolsonaro. A gente pega as notícias, partido de Bolsonaro tem candidaturas laranjas, partido de Bolsonaro tem isso, tem aquilo. Então, era um risco muito grande para o presidente da República ficar em qualquer partido sem o compliance. A gente precisa ter a adoção dessas regras. Pois é, olha, houve um tempo, doutora Karina, que quando se pensava em criar um partido político, a primeira providência era ir atrás de marqueteiros, criar uma marca legal, um discurso bonito, né, depois elaborar o próprio estatuto e tal. Hoje a primeira providência, a gente vê, é natural, e não é só neste caso, né, que a primeira contratação é de uma equipe de advogados, assim também está na campanha. Este caso, essa briga do PSL com o presidente Jair Bolsonaro, já está judicializado e tem toda a indicação que vai em todas as instâncias ali
na briga por deputados e tal. Mas a minha pergunta é simples demais. Como falar em transparência, em compliance, se a família do presidente é que vai dirigir um novo partido? Isso não tem uma definição, né? Isso vai depender da convenção, de como vai ser feito. O que a gente tem definido, por enquanto, é o nome do partido, né? A logo. E estamos trabalhando o estatuto que também vai ser votado na convenção. Então, tudo depende da realização dessa convenção que vai acontecer no dia 21. É uma etapa, a primeira etapa, né? O primeiro degrau para a criação de um partido. Exatamente. E a coleta de assinaturas, vocês vão tentar através do meio eletrônico? Bom, primeiro a gente tem que registrar o estatuto, né? E fazer a solicitação ao TSE. A questão da colheita de assinaturas vai depender muito do que o TSE determinar. A gente não pode, obviamente, impor nenhum sistema ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o contrário. O que a gente pode fazer é sugerir instrumentos que já foram sugeridos em outros momentos, né? De utilizar no lugar de uma assinatura física, a assinatura eletrônica, ou utilizar mesmo a biometria para viabilizar a identificação daquele apoiador. Mas tudo isso, obviamente, depende do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que seria isso? Vocês levariam um sistema eletrônico para colher o polegar das pessoas? Seria mais ou menos assim? Essa parte técnica a gente vai avaliar como vai ser feita, mas obviamente que a gente precisa primeiro de uma posição do Tribunal Superior Eleitoral para ver se vai fazer por meio físico ou meio digital. De qualquer forma, o que a gente vislumbra nessa situação? Seja no meio físico, obviamente que é mais moroso, no meio digital até a vantagem que acaba eliminando o serviço, né, prestado por servidores públicos, né, de fazer a conferência ali manual, o sistema muito mais fácil, ele acaba sendo muito benéfico para a própria Justiça Eleitoral, mas se for definido que vai ser por meio físico, a gente não vê muita dificuldade, né? Porque precisa de 9 estados, a média, né? A maior parte dos estados precisa de 1.000 e poucas assinaturas e a gente consegue concentrar a maior parte em alguns estados, que a gente tem mais capilaridade, e depende de uma organização, né? Uma organização para o recebimento dessas assinaturas, para as informações que serão feitas pelo site, pelas redes sociais oficiais. Então, não vejo dificuldade na colheita das assinaturas, seja ela por meio digital, seja ela por meio, né, físico. Eu acho que essa não vai ser uma dificuldade, não estamos preocupados com a criação do partido. Karina, ontem ao chegar ao Palácio da Alvorada à noite, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que os parlamentares que o acompanharem na mudança de partido o farão por amor, já que a Aliança pelo Brasil não deve levar recursos do fundo partidário do PSL. Abro aspas aqui para o presidente. Vou começar um partido pobre, sem dinheiro, sem televisão. Quem for para lá vai por amor. É igual casamento, a gente casa por amor. Fecho aspas. E pouco depois, na sua live, na sua transmissão nas redes sociais, o Bolsonaro afirmou que vai se desfiliar com certeza do PSL nos próximos dias. Então eu pergunto, como é que fica exatamente a questão do fundo partidário, que tem sido foco desse debate há várias semanas? O que o presidente sempre fala, essa questão de por amor, é bem isso mesmo, né? Quem se posicionou a favor dele, desde o primeiro início, foi por amor. Né? Tanto a equipe como os deputados estão lá ao lado dele só pensando nisso. A questão do fundo partidário é uma discussão que é mais jurídica e que a gente vai avaliar num segundo momento do que política, porque na primeira reunião que teve, que os deputados ligaram no Palácio e pediram uma agenda com ele para falar da insatisfação, ele falou, olha, para mim tudo bem sair do partido, não sei qual que vai ser o plano, se é ir para outro, ou se criar um partido próprio, mas vocês iriam mesmo, sem fundo partidário, sem tempo de televisão? E lá tinham mais ou menos, acho que eram 17, no início eram 17 deputados, e não porque era um apoio de só 17, é porque conseguiram reunir 17, que foi uma coisa assim, olha, em meia hora estaremos lá, né? Então todos levantaram a mão e falaram, não, iremos juntos para onde o senhor for
independente de fundo partidário, independente de tempo de televisão. O que nós acreditamos é nas ideias. E fomos eleitos sem fundo partidário, sem dinheiro, né? Foram todos eleitos carregando a bandeira Bolsonaro. Então, foi muito bonito de ver a manifestação daqueles deputados federais, todos interessados em seguir o presidente independente de fundo. E aí a questão se vai levar ou não é um segundo plano. O que estamos... O que é necessário para ter acesso ao fundo partidário? O fundo partidário ele é dividido de acordo com a eleição, né? O FEFEC com a última eleição e o fundo partidário com a composição. E aí veio uma regra nova, aí seriam a cada 4 anos, que é de acordo com o deputado federal, senador, a bancada. E aí veio uma regra recente falando que o fundo não pode ser levado para o partido, né, ou partido novo criado, ou partido que o deputado passe a ir. Então isso, né, por essa regra se colocada como válida, como constitucional, não teria condição de levar. Mas se isso acontecer, não é uma situação que preocupa nem o presidente, nem os deputados que estão indo. Porque realmente eles querem ir para um partido que eles possam ter uma segurança e construir realmente as ideias, ter um partido verdadeiramente de direita, né? Sem aquelas declarações polêmicas que você fica sem entender qual que é a ideologia do partido. E também é importante frisar que é possível sim administrar um partido com uma boa gestão com recursos privados, né? Tem a possibilidade de ter uma lojinha virtual para venda de produtos do partido. É possível também fazer uma campanha de arrecadação de pessoas físicas, seja via vaquinha, seja por doações espontâneas, seja até por uma mensalidade que franqueada aos filiados, né? Hoje a gente sabe que o Partido Novo ele não usa os recursos públicos, o fundo partidário fica retido na conta bancária, eles não fazem nenhuma utilização, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha eles devolvem, né, para a União. Só não devolvem o fundo partidário porque foi tentada a possibilidade de devolver para a União, e a resposta do TSE é que se o Novo devolvesse o recurso, ele seria repartido entre os demais partidos. Então eles decidiram que seria melhor deixar o dinheiro lá guardado até uma decisão que os favoreçam para a devolução desse dinheiro para a União. E é um partido que ele funciona com recursos privados, tem uma inadimplência, salvo engano, de 20%. Então acho que dá para a gente, com uma boa gestão, pensar na construção de um partido com recursos de forma prioritária privados. E público aí vai depender, obviamente, do desempenho de 2022. Que bom, doutora, que a senhora tem essas ideias, porque o fundo partidário, dinheiro do fundo partidário está sendo usado até para promover evento supostamente conservador. Aliás, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que promoveu esse evento, o CIPAC Brasil, ele deu uma declaração que vai um pouco contra o que a senhora está falando. Ele abre aspas: se trouxer o fundo é bom por uma questão de justiça, porque o injusto é você ter sido eleito, sair do partido e ficarem tão poucos deputados no PSL e eles terem esse fundo todo à disposição deles. Fecha aspas. Foi o que ele defendeu e falou que o lado positivo de sair sem os recursos é atrair pessoas que são mais conectadas. Aí sim vai de acordo com o que a senhora está falando, com as ideias bolsonaristas. Abro aspas: você afasta um pouco aquele perfil de político, principalmente de candidato, que só vai para o partido que tem fundo eleitoral, que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é ter um alinhamento com pessoas. Fecha aspas. Foi essa a declaração do Eduardo Bolsonaro, portanto achando que seria mais justo levar o dinheiro do fundo partidário para o novo partido. Essa questão de justiça é justamente por ser um partido que tinha um deputado, salvo engano, teve um crescimento graças ao presidente da República, né, a bandeira bolsonarista, e tem pelo menos metade dos deputados federais insatisfeitos com aquela situação. Hoje a gente recebeu uma carta de apoio dos deputados estaduais do Nordeste, e eles gravaram um vídeo também. Dos 9 deputados estaduais, 8 já declararam que apoiariam Jair Bolsonaro em qualquer situação. Santa Catarina ficou só um deputado, entre os federais e estaduais também, contra o presidente. Então, o que acontece? A questão de justiça é a questão justamente de quem que formou
esse recurso? Foi o partido sozinho ou foram esses deputados que foram eleitos sob essa bandeira? E o que o Eduardo fez com o evento, essa proposta que ele levou à fundação do partido para a promoção do evento, ele está corretíssimo, porque a fundação ela é justamente para desenvolver cursos, para desenvolver atividades voltadas na formação política. E está totalmente legal, regular, não tem problema nenhum, e eu acho que tem que fazer muito mais eventos, eu acho que teria que fazer um evento por mês. A minha questão é outra, é um papo mais sobre o conservadorismo, porque o conservadorismo com dinheiro público já é um paradoxo em si, não é isso que o conservadorismo na sua tradição defende. Ele defende justamente o enxugamento da máquina pública, a diminuição do tamanho do Estado, a contenção dos gastos públicos, e o fundo partidário é um gasto público. Então, nos Estados Unidos, esse evento que o Eduardo Bolsonaro promoveu no Brasil, ele é feito pela iniciativa privada, ele é feito com cobrança de ingressos, de pessoas que pagam preços muitas vezes altos. Então, tem meses e meses de produção para a promoção desse evento com dinheiro da iniciativa privada. Augusto. Você acha que o partido terá condições de lançar candidatos já nas eleições municipais do ano que vem, Karina? Eu acredito que dê tempo. Pela popularidade do presidente, em pouco tempo ele consegue essas assinaturas. Mas vocês vão ter de montar diretórios municipais, escolher candidato, dá tempo mesmo assim? Com uma boa organização, a gente consegue viabilizar isso. Claro, não dá para dar uma certeza absoluta, porque tudo depende de processos alheios a nós, mas com uma boa organização a gente consegue atingir essa meta, que não é impossível, é uma meta possível, mas obviamente trabalhosa. Zé Maria Trindade. Olha, doutora, eu queria que a senhora fosse mais objetiva ali no início mesmo da entrevista, na pergunta do Felipe. Houve uma desconfiança com relação à executiva nacional do PSL. Eu me lembro quando o presidente disse, olha, não vou continuar no partido se eu não domino o partido, e qualquer irregularidade, é o partido do presidente, e ele tem razão. Mas ali houve um momento que vocês identificaram irregularidades. Devo te dizer, você sabe disso, que no histórico de todos os partidos, houve aí compra de helicóptero com esse dinheiro. Há um caso aqui de um dirigente partidário que é procurado exatamente porque comprou imóveis em seu nome. Houve casamentos em nome do partido, porque o partido é que sustentava a casa do presidente e a mulher do presidente, enfim, desmandos. O que vocês encontraram no PSL, assim, objetivamente, que não gostaram e tentaram impedir? Qual o tipo de aplicação do dinheiro? Está sendo feita uma auditoria externa, e essas informações vão ser subsidiadas, né, à representação no Ministério Público. Então fica difícil, e o presidente sempre fala, né, quando há ele até falou isso para os deputados, né, é ruim falar da ex-mulher, né, teve uma separação aí, a gente tem que pensar mais em falar no que vai acontecer para frente, né, ficar batendo tecla, o que o PSL fez ou deixou de fazer. Eu acho que judicialmente isso vai ser resolvido, e realmente esses absurdos de compra de helicóptero, compra de imóveis, né, por que não aplicar a lei de improbidade administrativa nessas situações em que há um desvio de recursos e públicos, né? Hoje os partidos, a maioria, ele é subsidiado por recursos públicos, e isso causa uma preocupação muito grande com desvios, porque na administração pública, para gastar, para fazer um contrato, depende de licitação, depende de uma fiscalização forte do Tribunal de Contas, e o partido ele acaba tendo uma fiscalização um pouquinho mais demorada, não colocando culpa na Justiça Eleitoral, porque de fato o sistema é assim. Tem poucos servidores que possam atender uma auditoria investigativa, por exemplo, mas a gente precisaria melhorar esses mecanismos para ter uma fiscalização mais detalhada, que não demorasse quase 5 anos para ser analisada, porque depois de 5 anos a Inês é morta, né? Então é importante que a gente tenha transparência para viabilizar a fiscalização, seja ela interna pelos seus filiados e seja ela externa pela Justiça Eleitoral. E até essa questão de usar fundo, não usar, se o fundo usar recurso público vai
contra a questão de conservadorismo, o que a gente precisa mudar são as regras. Enquanto a legislação permitiu o uso de fundo partidário e o uso de fundo especial de financiamento de campanhas, se um partido ele simplesmente se recusa a usar esses recursos, ele fica abaixo da disputa, ele não fica em pé de igualdade com os demais. Então, o que a gente precisa mudar é a legislação. Eu sempre declarei isso já há muitos anos, ser contra o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu acho um absurdo a quantia de recursos que são despendidos nas campanhas eleitorais. E o fundo partidário, quando veio, né, a decisão e depois a legislação que culminou no fim das doações de pessoas jurídicas, a gente tinha um custo anual de 300 milhões. E aí já está superando a casa dos 2 bilhões. Então, assim, pulou início para 900 milhões e cada vez vai subindo. Em quantos milhões, bilhões a gente vai alcançar de uso de dinheiro público, né, para partido e em campanha eleitoral? Então a gente precisaria pensar mesmo numa reforma geral para que as campanhas, os partidos políticos viabilizassem o seu funcionamento, as suas candidaturas de forma prioritária com recursos privados. Eu acho que os recursos públicos, principalmente no Brasil, que a gente tem problemas, né, no desenvolvimento da saúde, da educação, de pastas tão importantes, né, a sociedade numa situação complicada, né, se fosse um país rico que sobrasse dinheiro, aí sim, mas não é o caso. Então, por que não a gente pensar em formas de minimizar o uso de recursos em campanhas eleitorais, em partidos políticos, deixar esse recurso público para desenvolvimento de questões sociais, na educação, na saúde, que é realmente que o país precisa. Karina, me corrija se estiver errado, porque é uma notícia que não é nossa, é da imprensa, que a senhora teria sido uma das pessoas que aconselharam o presidente da República, Jair Bolsonaro, a indicar o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Isso não é notícia nossa, ela está na imprensa. Isso é verdade, não é? E eu, como crítico de algumas decisões já recentes do Augusto Aras, queria ouvir da senhora por que essa indicação, quais seriam as qualidades dele, que eu estou tendo dificuldades aqui de ver nesse momento. Eu conheço o Augusto Aras, né, e eu acho ele que tem um perfil muito adequado a um procurador-geral da República, né, uma pessoa que busca o fortalecimento das instituições e do próprio Ministério Público, né, não seria uma pessoa que chegaria lá para causar instabilidade, mas obviamente que o presidente da República ele sempre decide por ele mesmo. A recomendação, tem diversas pessoas que fazem recomendação, mas nunca houve uma insistência, nunca houve nenhum pedido específico para a indicação dele. O que eu posso falar de qualquer profissional que eu conheço é se a pessoa é boa ou ruim, se tem um perfil adequado ou não. Mas as indicações de cargo, obviamente, sempre são decididas pelo presidente da República. Não tem ninguém que venha influenciá-lo. Mas você foi consultada. Esse sorriso é uma admissão aqui. Ela está fazendo um sim com a cabeça, balançando de cima para baixo. E o presidente talvez tenha aí a oportunidade de indicar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais seriam as suas recomendações, Karina? Não tenho recomendações. Isso de fato, é uma decisão que ele vai tomar. O que ele fala, né, que ele pensa num terrivelmente evangélico. A gente tem, né, o nosso advogado-geral da União, que é pastor, inclusive, e é uma pessoa extremamente técnica. Eu daria o meu apoio na escolha dele, sem nenhuma restrição, porque realmente é uma pessoa muito inteligente, muito preparada. Mas, obviamente, que o presidente já deve ter seus preferidos, né? Eu falo dele porque ficou veiculando isso mais na imprensa. E se fosse essa escolha, sem dúvida nenhuma, é um grande nome. Você acha que não é a hora do Sérgio Moro? Pode ser a hora do Sérgio Moro. Eu sou uma pessoa que admiro muito o ministro Sérgio Moro. Inclusive, ele me mandou recentemente a apresentação
de um livro que eu estou escrevendo sobre cybercrimes. Então, é realmente uma pessoa extremamente preparada. Agora vai ver se é o interesse dele para o Supremo ou se ele prefere continuar como ministro da Justiça. Né? É um assunto mais que o presidente da República vai decidir. De fato, essa posição de ministro do Supremo com certeza está bem concorrida. E né, temos bons nomes. Ministro Moro, o ministro André, são 2 grandes nomes. Eu só com a devida vênia tenho a restrição ao André Mendonça, porque trabalhou em outros postos na Advocacia Geral da União a convite do Dias Toffoli e também legitimou o inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli, assim como o Augusto Aras. E esse é meu ponto principal de crítica aos 2 até o momento. José Maria Trindade, a última pergunta para a gente encerrar a entrevista com a querida Karina Cufa. Pois é, eu queria dizer que na fala de ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de uma maneira muito enfática aí, na defesa do voto auditável, porque eu acompanhei um trabalho muito forte ali do PSDB, o deputado Carlos Sampaio pediu até ajuda externa, vieram técnicos de outros países, analisaram a eleição brasileira e chegaram à conclusão de que a fraude é muito difícil, quase impossível, mas também não há como comprovar, não é auditável, né? Uma urna se fecha por ela mesma e pronto. Eu queria perguntar à senhora isso, o que vocês estão fazendo em termos jurídicos para colocar o voto auditável, seja impresso? Não vejo outra maneira de auditar o voto senão impresso. Olha, não estamos fazendo absolutamente nada em relação ao tema. Eu acho a urna eletrônica segura, muito mais do que o voto no papel, né? Antigamente a gente via malotes quando eram derrubados na mesa, enrolados num elástico, né? Então, nitidamente alguém enfiou uma quantidade de votos ali já direcionadas. Mas eu não vejo problema nenhum no projeto de lei que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, em que exigia do lado da urna eletrônica, o voto impresso sem contato manual. Então isso inviabilizaria uma manipulação desse voto impresso. E se o argumento é a ausência de recursos para o desenvolvimento desse maquinário, né, que teria ao lado da urna, do voto impresso, poderia ser feito um percentual, que seja 5%, 10% ou menos, para uma checagem. Vamos, né? Porque a urna, eu entendo que por amostragem. Por amostragem. A urna eu entendo que ela é segura, mas se ela provar que é segura, melhor ainda. Então, o projeto, eu achava um projeto extremamente interessante. Teve um problema aí de ordem financeira, mas eu acho que se a gente pegasse um percentual que seja 1% das urnas do Brasil, eu acho que a gente teria a prova de que é a urna eletrônica, porque eu já participei de seminário, já vi urnas de outros países, sistemas apresentados por outros países, e o Brasil está bem avançado em relação à votação. Sou extremamente favorável à votação eletrônica, mais rápida, também tendo mais segura, mas não tem por que não a gente fazer uma amostragem aí que seja com 1% das urnas durante a eleição. Karina, só uma última pergunta aqui, que eu não posso deixar de tirar essa curiosidade, acho que é de ouvintes e espectadores também. Quando saiu aquela mensagem, a senhora que foi advogada na corrida eleitoral, saiu aquela matéria na Folha sobre disparos em massa de WhatsApp. Eu critiquei na época aquela matéria porque não tinha ali nenhum elemento factual, de fato, que estivesse vinculando a campanha do Jair Bolsonaro. No entanto, esse assunto ficou no ar durante muito tempo e até agora a gente vê notícias, desdobramentos. Como é que está essa situação? Eles encontraram alguma coisa nesse sentido? Esse assunto é uma piada. Vou ter que falar dessa forma porque eu estou acompanhando desde o início, né? A propositura dessa ação foi um absurdo. Pegaram uma matéria sem fundamento nenhum, sem prova nenhuma, e entraram com a ação. E aí, o que a gente vê? Que a oposição fica o tempo todo tentando manter viva uma ação que, inclusive, o ministro relator, ao indeferir umas provas que eram requeridas de forma absurda, eles queriam quebrar o sigilo bancário de um empresário,
né, do Luciano Hang, queria chegar lá na empresa dele e pedir a apreensão dos computadores. Então, assim, pedidos absurdos que foram feitos naquela ação, e na hora do relator, ministro relator fundamental em deferimento de alguns pedidos, ele deixou claro, não há provas. Não há prova nenhuma de que houve disparos, e que muito menos pela campanha, e muito menos com conhecimento do candidato, né, no candidato à época, hoje presidente Jair Bolsonaro. E aí criaram essa CPMI da fake news, que vai um monte de gente lá falar um monte de bobagem, não traz prova nenhuma, sabe, para ficar criando um tema. Eu acho que tá tão difícil aceitar o fato de que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito por pessoas, não por robôs, né? E a rede social né, não teve influência nenhuma, ainda mais por WhatsApp, na eleição. É colocar o eleitor como um idiota, falar, o eleitor não sabe o que é verdade, o que é mentira, e sem contar que, a meu ver, participando de dentro, o candidato mais atacado com fake news por todos os meios foi o Jair Bolsonaro. Ele levou apelidos, ele levou né, notícias inverídicas sobre a sua atuação, enfim, ele levou tudo de forma pejorativa durante a campanha toda, e mesmo assim foi eleito. Se não tivesse nenhuma fake news contra ele, ele teria sido eleito com certeza no primeiro turno. Então não vejo qualquer possibilidade. Isso é uma narrativa fraca, infantil, de tentar desconstruir um mandato, né, que foi alcançado com total legitimidade. E a gente vai provar agora muito mais com a criação do novo partido. Ontem, o anúncio do Aliança pelo Brasil foi antes de ontem. As páginas já estão com mais de 200 mil seguidores, né? E não tem robô, isso eu posso afirmar, porque eu estou acompanhando toda né, desde a criação até a manutenção dessa página. E a gente vai provar muito isso na hora que vier as assinaturas dos apoiamentos, de quantos apoiadores o presidente Jair Bolsonaro vai ter na formação desse novo partido. Maravilha. A gente apontou muitas fake news que circularam contra Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2018. Acho que a que eu vou lembrar sempre... Né? Oi? Duvidaram do atentado. Duvidaram até do atentado. Absurdo. A que eu vou lembrar sempre, que é mais emblemática, eu acho, é aquela de que bolsonaristas teriam segurado e tatuado à força um símbolo nazista numa moça, e depois houve uma investigação e se descobriu que ela própria se mutilou ali, havia tatuado aquele símbolo. Isso foi explorado pelo Fernando Haddad, eu mostrei, foi explorado até na propaganda eleitoral gratuita. Então, é claro que os petistas que ficam acusando ignoram todas as fake news que eles ajudaram a espalhar também. Karina, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Karina Cufa, professora, advogada e presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que defende Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral e agora nessas ações envolvendo os partidos, o PSL e agora talvez o novo, para o qual ele vai, não o novo partido novo, mas o Aliança pelo Brasil, que é o nome desse novo partido que ele está criando. Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço e uma ótima noite.